Lucas 18. Perdoe. Todos acharam? Lucas capítulo 18, verso 18. O tema é: o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Eu vou ler pelo telão, porque a minha tradução é bem diferente e pode confundir. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse-lhe: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram logo: quem pode salvar-te? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém, irmãos? Pensa comigo, imagina essa cena comigo. Jesus andando, apregoando a palavra, vê um jovem rico, o texto chama de príncipe. Ora, esse jovem não era um jovem qualquer, não era um jovem letrado, era um jovem certamente conhecedor da palavra de Deus. Certamente ele tinha uma certa conexão com a religião da época. Então ele começa a ver o comportamento de Jesus e a sua pregação. Eu não sei em que momento ele soube que Jesus levaria alguém a ter vida eterna. Mas ele pensou algo: olha, eu conheço a palavra, eu conheço as religiões da época, mas ninguém me falou sobre a vida eterna. Nós sabemos, irmãos, que quando Jesus nasce, o domínio era o domínio romano, o Império Romano, e havia religiões, vou usar a palavra igrejas, trazendo para a nossa época hoje. Então todos ficaram maravilhados com a palavra que Jesus pregava naquela época, porque eles percebiam que todo o conhecimento, tudo que Jesus fazia, não era de um homem natural, era alguém se não viesse da parte de Deus. E este jovem, ele tinha tudo, até a religião certamente ele também tinha. Ele cumpria a palavra de Deus, ele conhecia os mandamentos, mas ele não tinha certeza, nem conhecimento da vida eterna. Irmãos, e o que é vida eterna? Nós sabemos que depois que o pecado entrou na vida de Adão e Eva, toda a geração, até a criança que nasceu hoje, irmãos, ela precisa voltar a Deus para ter a vida eterna. E ele então, com todo o seu conhecimento, ele não encontrou uma palavra ou o que fazer para conseguir a vida eterna. Então ele diz, eu botei: jovem deseja ter a vida eterna. E perguntou um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele queria viver para sempre, ele desejara viver para sempre. Mas por quê? Porque o seu coração vivia nas riquezas. O seu valor é aquilo que ele tinha. Ele podia comprar tudo o que ele queria. Ele tinha essa autonomia. Era um príncipe, uma pessoa dentro da autoridade. Mas ele não conhecia o que é vida eterna. Mas ele imaginara: olha, a vida eterna é viver para sempre. Quem não quer viver para sempre bem? Qualquer um de nós quer viver para sempre bem.
mas o seu bem maior estava no seu coração, que eram as riquezas que ele possuía. Então, Deus não criou para viver eternamente com Ele, mas por causa do pecado todos morremos. Então, irmãos, não era para acontecer a morte. A morte entrou por causa do pecado. Então nós perdemos a vida eterna com Deus por causa do pecado. E esse jovem sabe disso. E ele entende que é necessário que ele tivesse a vida eterna. Mas olha, ele conhecia os mandamentos. Certamente ele visitava as igrejas, templos, sinagogas da época. Certamente ele dava seu dízimo, a sua oferta. Certamente ele era aceito pela igreja, pela sua posição, pelo seu status. Ele tinha tudo, só não tinha certeza da vida eterna. E ele buscou isso onde? Em Jesus. A vida eterna só é em Jesus. Não é no teu conhecimento, não é no teu diploma, não é no teu dízimo e oferta. Não são as tuas obras que vão te salvar. É a tua vida com Jesus que vai te dar essa condição de ser vida eterna. A condição primordial de conseguir ter a vida eterna é em Cristo Jesus. Tudo o que você faz para a obra de Deus, glória a Deus, é Ele que te dá força, te dá dons, te dá autonomia, te dá conhecimento. Tudo vem do alto e não vem de nós. Nenhum de nós é merecedor de nada, porque somos miseráveis e pecadores. Horrenda fosse nossas vidas se não fosse a misericórdia de Deus olhar para nós e falar: olha, você errou hoje, mas amanhã eu vou te dar condições para você acordar e ser um homem, ser uma mulher diferente de ontem. Se quando pecamos, naturalmente, aquele Espírito Santo, ele sente um vazio, ele sente que ele traiu aquele que deu a vida eterna na cruz do Calvário. E esse jovem entende que depois que ele morresse, ele não ia ter vida eterna, mas ele queria ter vida eterna. Ele acreditou em Jesus, ele creu na palavra de Jesus. Certamente os religiosos também falavam sobre isso, porque muitos religiosos da época não acreditavam na ressurreição dos mortos. Jesus veio para quebrar todo o paradigma da época. E esse jovem procura Jesus porque ele queria, ele desejava, depois da morte, estar com Deus. Irmãos, muitas vezes achamos que por sermos assíduos na igreja, porque cantamos bem, porque pregamos bem, porque fazemos tudo muito bem, achamos às vezes que isso é requisito para a salvação. Esse jovem talvez comprou na época a sua salvação, mas em Jesus ele não conseguiu comprar. A única forma de termos a vida eterna é através de Jesus. Não é mérito e não é pelas tuas obras. Tudo o que você faz para Deus é Ele que te dá condições. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vejo esse jovem como muitos das nossas gerações atuais, achando que por conhecer a Bíblia, achando que por cantar muito bem, por pregar muito bem, por fazer tudo muito bem na casa de Deus, isso implica a salvação. Não, irmãos. Tudo que Deus te dá é para a obra dele aqui na terra e para a glória dele, para a nossa alegria. Claro que queremos ser levitas, queremos pregar bem, falar bem, enfim, mas se não for do Senhor, irmãos, até o fôlego de vida Deus pode tirar, até a memória Deus pode tirar. Você pode até esquecer teu nome. Precisamos realmente, se você quer depois da morte ou ressurreição dos mortos estar com Jesus, é preciso viver uma vida consagrada ao Senhor, porque o segundo ou o milésimo de segundo não nos pertence. Então eu preferi dizer assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim,
ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, irmãos, Deus tirou do nosso coração a eternidade. E nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é o caminho, ele é o caminho. Não existe outro caminho para chegar aos céus. Não, como eu falei anteriormente, são duas obras. E esse jovem certamente achara que por ele ter dinheiro, por ele conhecer a Bíblia Sagrada, ele iria conseguir o céu. Isso chama-se religioso. Jesus veio debater sobre isso naquela época dele. Pessoas achavam que dar sopa, que ajudar o irmão, que enfim, isso salva. Isso não salva ninguém, irmão. A nossa salvação não é por obra, é pela fé. Pela fé. E fé na palavra. Ora, mas se eu acredito na palavra e não cumpro, que fé é essa? Que certeza é essa que eu tenho que alguém vai me levar para um lugar melhor e eu não quero segui-lo? Jesus pisou na terra, cumpriu todos os mandamentos, foi fiel em exemplo em tudo, subiu aos céus e ele prometeu vir buscar a sua igreja. Mas não é buscar qualquer um, não, irmão. De qualquer maneira não, melhor. Precisamos realmente saber o que queremos. Se você, se eu quero seguir Jesus, precisamos estar na luz, porque Jesus é luz. Não basta saber que Jesus salva, que cura e liberta. Não basta saber isso. Isso não salva ninguém se a certeza não vier e tiver uma atitude. Quantos religiosos por aí já leram a Bíblia 3, 4 vezes, com essa Bíblia sorteada? Nem isso garante para ele a salvação, se não houver uma vida transformada pelo poder da palavra. Quem pode ter a vida eterna? Ao saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então essa certeza, irmão, se eu confessar realmente que Jesus veio, Jesus salva, que liberta, e viver a vida em Cristo, aí eu te digo sim, na palavra, tu serás salvo. Mas se eu, João, por conhecer a Bíblia, por fazer algo para Deus de uma forma aprovada, se não tiver uma vida consagrada a Jesus, irmãos, tudo que eu sei será para minha própria condenação. Visto que com o coração crer para a justiça e com a boca, se for confissão, para a salvação. Então percebe, irmãos, que o jovem, aquele jovem, ele queria ser salvo, ele queria vida eterna, ele queria garantia. Como eu falei anteriormente, certamente ele pagar algum dinheiro para a região da época, para ser aceito, para dizer que ele muitas vezes está salvo. É o que muita igreja no Brasil está fazendo, está pregando o que o povo quer ouvir, menos sobre o pecado e a vida eterna. Nossa época, estamos perdendo o conhecimento da cruz. Todo mundo quer uma casa, todo mundo quer um trabalho, todo mundo quer ser próspero. Isso é natural, não é pecado não você desejar isso não. Mas se a igreja, diz a Bíblia, ela alterar, pregar outro evangelho, é maldito. E o evangelho, irmão, não consiste em comida, nem essas coisas por aí. É muito além, irmãos. Você pode pedir a Deus uma casa boa, um bom trabalho, claro. Porque Deus pode te dar, porque Ele é infinitamente maior. Ele pode te dar. Mas isso não garante salvação. E muitas vezes a igreja da nossa geração, ela está pregando o que o povo quer ouvir. Certamente esse jovem vivia numa igreja assim. E ele, quando vai chegar ao encontro de Jesus, Jesus prega a palavra dura para ele. Então perceba que a palavra ela vem para confrontar o meu eu, o meu ser. Está na Bíblia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vida eterna não é por obra, não é por talento, não é por dom, é por Jesus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus. A Bíblia aponta Jesus
que nos dará a vida eterna. Não aponta para a igreja, não aponta para o pastor, não aponta para os dons, aponta para Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então percebe, irmão, a mensagem que Jesus pregava na época era sobre a vida eterna dele. Não era na religião, não era nos discípulos, não era no copo com água, não era no óleo ungido, não era numa rosa de Sarão, enfim. Salvação, vida eterna, somente em Jesus Cristo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também será. Não viva o evangelho de brincadeira. Na igreja eu sou uma pessoa, na minha casa eu sou outra, no trabalho eu sou outro. Você vai, bom sentido é você com quem estou falando, mas nós vamos, irmãos, semear e vamos também, irmão, ali tirar o que nós semeamos. É o momento de viver um momento de Cristo na igreja, como se hoje fosse o último tempo. Eu estava falando com o irmão Carlos hoje, ele falou sobre a falta de respeito, né, com a abertura da Olimpíada. Irmãos, para a gente é uma afronta, mas tem que acontecer, está escrito, não tem como mudar. O que eu posso fazer é orar para que essas pessoas façam, busquem Deus, mas o mundo vai se silenciar a igreja, o mundo vai tirar Deus da boca das futuras gerações. Chegará um dia em que vê a igreja segundo essas pessoas, e a igreja de Cristo verdadeiramente ser uma seita, porque as nossas religiões estão ensinando por aí o que o povo quer ouvir. Então, irmãos, está à porta. Se você começar a ler a Bíblia devagarinho, estudando, você vê que faltam poucos sinais, ou melhor, poucos acontecimentos para Jesus vir buscar a sua igreja. Aleluia! Porque o que semear na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então percebe, irmãos, deve viver em Espírito, não na carne, porque a nossa carne é inclinada para o pecado, naturalmente. Fruto da carne nos afastará de Deus, portanto não herdará a vida eterna com Jesus. Está na Bíblia, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes, e estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está escrito. Então não se engane, irmãos. Viver na carne, diz a Bíblia, não herdará o reino de Deus. Se olhar na prática, se nós olharmos cada fruto da carne, eu já fiz isso, viu? Meu Deus, eu estou praticando aqui. Eu preciso mudar. Precisamos mudar. Precisamos ser novas pessoas a cada dia. Costumo dizer que a cada dia você se converte de alguma coisa. Sendo Jesus a vida eterna, ai daquele que morrer sem Jesus, com todo o conhecimento que teremos. Mas o fruto do Espírito nos aproxima de Deus, portanto, é dar a vida eterna ao cumprir Jesus. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e com concupiscência. Então percebe, irmão, há o fruto da carne que não herdará o reino de Deus, e o fruto do Espírito que ele vai te moldar. Ele vai te fazer novo homem, nova mulher, para ser obreiro aprovado diante do Senhor. E nós precisamos falar: Senhor, me muda a cada dia, porque somos errantes, pecamos até em pensamento, julgamos alguém, às vezes, de uma forma sem querer, mas consciente, que se Deus julgasse nós nem existiríamos mais, irmãos. Olha que amor profundo.
Jesus Cristo é o Salvador. Não podemos ficar para aquele jovem apenas conhecedor da palavra, apenas cumprir os mandamentos. Mas se não tiver uma vida transformada pelo poder da palavra, tudo será para a nossa própria condenação. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Observe que a palavra espírito está com a letra maiúscula. É o Espírito Santo de Deus. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O Espírito de Deus é santo. Ele requer de nós mudança todos os dias. Aí daquele diz assim: eu nasci assim e vou morrer assim. Aí daquele fala assim: ó, vai ser assim, pronto, acabou. O que somos nós? Por isso todo dia, irmãos, eu falo: Senhor, me perdoa, porque todo dia eu pego o Senhor. Eu tenho medo de morrer sem Jesus, porque eu sei na palavra que a minha alma ela vai pedir clemência. Ela diz a Bíblia que ela vai desejar conhecer a segunda morte. Vai ser tão profunda a dor, diz a Bíblia, que a minha alma vai querer morrer, mas não vai conseguir. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E a palavra vanglória me chamou a atenção. E eu falei: vou buscar saber o que é vanglória. O que é vanglória? Enfatiza as próprias obras, habilidades ou características com sentimento de orgulho, de auto-reconhecimento. Vanglória é buscar glória para si. E Deus entra no segundo plano. Tem muita gente, irmãos, claro que não cabe nós julgarmos, mas muita gente que ele quer crescer, ele quer ser reconhecido, ele quer brilhar, ele quer estar apenas com a glória. Você tem uma voz boa, você prega bem, você fala bem, enfim. E tem que falar assim: olha, e você gostou, irmão, da minha pregação? E eu penso: será que ele quer saber se gostou para dizer que eu sou o cara, ou ele quer saber para ele melhorar? Certo dia, a irmã Gilda falou uma frase para mim e eu não entendi. Ela falou assim: irmãos, eu não entendi nada da tua pregação. E eu falei assim: eu não entendi o que ela falou. Eu falei: irmã, eu vou tentar melhorar. Mas não foi isso que eu entendi. Ela quis dizer que ela dormiu, e por eu falar, ela não entendeu o que eu estava falando. E eu entendi que ela não tinha entendido a minha expressão. Eu falei: irmã, eu vou tentar melhorar. Porque eu tenho que ter essa consciência que eu preciso melhorar cada dia para alcançar almas para o reino de Deus, para a glória dele, mas não para a minha glória. Porque todo o conhecimento que você tem, que eu tenho, vem de Deus. O dom que te dá é Deus. Eu com 3 meses que eu queria pregar, porque eu achava lindo quando as irmãs vinham aqui na frente e falavam versículo bíblico. Eu dizia: que irmã é essa? Que conhecimento é esse? Que ela abriu um versículo, começava a falar, e a gente sabe que Deus faz isso, Ele dá palavras. Eu falei: eu quero aprender isso também. E Deus dá conhecimento àquele que pede. Então, irmãos, a gente vê que a vanglória não pode ser para si. E está cheio de cantores gospel, que são os tais. Toda a glória para eles. Shows lindos e maravilhosos. Glória a Deus por isso. Mas muitos cantores, eles buscam a glória para Ele. E você vê, irmão, naturalmente, tem dom que Deus dá. Tem às vezes um repertório bonito, a letra bonita. Mas muitas vezes não passa apenas palavras vazias. Então, a vanglória é algo que atrapalha a vida eterna. Então, tudo que você faz para o Senhor, lembre, é Ele que te deu sabedoria, deu conhecimento, te dá dom. E nada, irmão, nada. Miserável homem somos nós, irmãos. Sempre diga: Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua. Eu preciso mostrar a Deus na palavra, porque a palavra é dele, não é minha. Eu não preciso falar palavras teológicas, palavras bonitas, para que eles não reconheçam que eu sei, ou que eu estudei algo parecido. Eu preciso dizer: olha, esse Deus, que é a palavra dele, pode te levar para o céu. E perguntou-lhe um certo príncipe. Depois Jesus explica para ele quem é bom. Jesus disse: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão é Deus. Ele chega até Jesus com palavras bonitas, querendo elogiar Jesus.
E Jesus conhece os nossos corações. Ele sabe quem é fiel e quem é fiel. Não brinque de ser fiel, porque aquele que brinca ser fiel, ele naturalmente já é infiel. Eu posso enganar o pastor, a minha esposa, a minha casa, meus amigos, eu posso enganar, mas a Deus não tem como enganar. E Deus conhecia o coração daquele jovem. Ele não tinha condições alguma de seguir Jesus, porque o seu coração estava nas riquezas, estava no seu bel prazer. Eu posso fazer o que eu quero. Ei, você entregou sua vida para Jesus, você não pode fazer o que você quer. Se a vida de Jesus, eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que ser direcionado pelo Espírito Santo. E muitas vezes aceitamos Jesus e é Ele que tem que se adaptar a mim. Eu sou assim, sou assado, vou fazer nada para melhorar. Enfim, irmãos. E às vezes nem prazer na casa do Senhor, às vezes os crentes não têm. Jesus o faz saber sobre as suas obras. E Jesus falou, olha, sabe o mandamento? Ele sabia todo o mandamento. Então não basta apenas saber os mandamentos. Não basta saber a Bíblia. Preciso viver. O que adianta eu estar aqui na igreja, estar louvando aqui na frente e no meu celular tem pagode? O que adianta em casa, eu estou aqui na casa do Senhor vendo um culto maravilhoso, aí chego em casa e boto numa televisão que é sangue na tela. Só mostra coisa ruim. Que adianta? Que paz você vai ter? O que adianta eu estar aqui na igreja, louvando, exaltando uma festividade, e quando está aí fora, irmão, eu estou descendo a garrafa até embaixo, no pagode, enfim, fã, que adianta? Eu estou na palavra, meu irmão. Esse jovem vivia de qualquer maneira e queria ser salvo. Jesus falou para ele, o teu conhecimento não te salva, o teu coração não tem como ser o seguidor para mim. Todas essas coisas tinham observado desde a minha mocidade. Sabia que cumpria os mandamentos, mas lhe faltava algo. Jesus falou, te falta algo. Coração transformado pelo poder da palavra. Faltava isso para esse jovem. E quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta uma coisa. Vamos dizer que esse jovem era um jovem incompleto. E faltava alguma coisa. Para seguir Jesus, temos que ser completos. Não perfeitos, completos. Faltava alguma coisa para esse jovem herdar o reino de Deus. Para o jovem, para todos nós, viu, irmãos? Ele precisava verdadeiramente deixar que Jesus fosse a prioridade da sua vida. Para seguir Jesus, irmãos, tem que largar o pecado, tem que largar a fofoca, tem que largar o julgamento, tem que largar toda forma de pecado. Mas cedo ou mais tarde, os infiéis vão deixar Jesus, pois as suas obras são mais importantes do que seguir. Esse jovem, no momento que Jesus falou para ele que faltava alguma coisa, ele teria que vender os seus bens aos pobres. E ele de imediato, seu semblante cai, porque ele queria seguir Jesus, mas não queria ser servo. Ele queria seguir Jesus, mas a sua riqueza era tudo na sua vida. Nós sabemos que tudo que você tem, tudo que você conseguiu, todo diploma, tudo, vai ficar tudo aqui. Não leva nada no mundo material. A gente vê as casas dos ricos. Eu estava vendo a casa de Heber, estava vendo também a casa do Michael Jackson. Olha, milhões, casas lindas. Eles morreram. Vê como são as casas agora. Então, irmãos, é momento de refletirmos, não sermos igual esse jovem. Conhecia os mandamentos, cumpria os mandamentos, queria a vida eterna, mas para seguir Jesus não é só querer, tem que mudar de vida. Mas ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Não é pecado ninguém ser rico, não é pecado ninguém ser próspero, mas nós colocarmos a nossa casa, nosso carro, nosso trabalho, filhos, enfim, qualquer outra coisa, no lugar de Deus, chama-se idolatria. E diz a Bíblia que idólatra
não reinará o reino de Deus. Então perceba comigo. E está cheio de cristãos evangélicos, idólatras, sim. Está cheio. Se você olhar na prática, o que cabe, eu gosto muito que cada um tem que se julgar. Será que eu sou idólatra? Será que eu deixo fazer a obra de Deus para estar fazendo outra coisa que não edifique nada? Será realmente que eu tenho feito melhor para Deus? Eu posso fazer, mas eu não faço, porque meu trabalho é mais importante, a minha esposa, minha filha, sei lá, o carro, a casa. Isso é idolatria. Não é só adorar a imagem, não, irmãos. Colocar qualquer coisa no lugar de Deus, isso é idolatria. Esse momento para adorar, venhamos adorar. Deus sabe o tempo de cada um, sabe o esforço de cada um. E esse jovem queria a vida eterna, mas não queria mudar de vida. Precisamos deixar Jesus, que Ele seja nossa prioridade. O que é prioridade? É primeiro, não é de forma secundária. Jesus tem que ser primeiro na minha vida. E vendo Jesus que Ele ficará muito triste, como dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então perceba, não é pecado ninguém ser rico, mas colocar a riqueza como requisito para a salvação, colocar a riqueza como superioridade para alguém, ou achando que comprará a salvação, diz a Bíblia que não. Ele pode até comprar um pastor, comprar um padre, ele pode até comprar uma cadeira de ouro, mas depois que ele morre fica tudo aí. E esse jovem, quando ele entendeu que ele não tinha condições de ser discípulo, não tinha condições de ser seguidor, ser fiel, ser servo, ele tinha que deixar tudo aquilo para seguir Jesus. Temos que deixar muita coisa que nos atrapalha ao reino de Deus, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que não são impossíveis homens são possíveis a Deus. Então é impossível você conseguir a vida eterna por si mesmo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nem evangelizar sem Jesus você não consegue, porque você esquece os versículos, esquece as palavras. Então, irmãos, precisamos realmente não ser como esse jovem, apenas conhecedor, apenas eu entendo que ele ia para a igreja, para o templo, ele sentava na melhor cadeira, porque era natural isso, mas isso não garantia vida eterna. E ele encontrou, ele sabia que pela pregação Jesus podia dar para ele a vida eterna. Então não basta saber que Jesus dá vida eterna se não houver transformação. Então, irmão, a gente vê cada dia verdadeiramente precisamos melhorar. Nosso coração, ele é inclinado naturalmente para fazer as minhas vontades, os meus desejos, os meus planos. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem prazer de fazer as coisas para Deus. Você não busca do pastor elogio, não busca de ninguém o reconhecimento. É Deus que dá o reconhecimento e a igreja reconhece pela palavra de Deus. Precisamos entender que Jesus não é transformação. Jesus é transformação de vida para a vida eterna. Mas tem um porém, irmãos. Nós precisamos largar, deixar as coisas que nos impedem a herdar o reino de Deus. Se você não consegue, diz a Bíblia, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, esforça-te. Se eu no passado gostava de bebida alcoólica, eu vou fazer o que na roda de colegas que bebem? Se eu vivi em certos lugares, eu sei pela minha natureza humana que ali eu me corromper, eu vou fazer o que naquele meio? Se eu quero parar de alguma coisa, quero parar de usar droga, vou fazer o que lá na boca de fumo? Ou
ou está junto de colegas. Precisamos, irmãos. Então não brinque de ser crente. Jesus conhece os corações. E esse jovem certamente nunca havia falado com Jesus, mas Jesus sabe quem é cada um de nós. Nosso coração precisa ser inclinado para Jesus. Ele percebeu, Jesus tinha a vida eterna, mas as suas atitudes, o seu coração impedia de chegar ao reino de Deus. Então não seja cristão apenas na igreja, seja em casa, no trabalho, na escola, jogando futebol, conversando com os colegas, enfim. O mundo precisa ver em mim Cristo. Você não precisa falar para alguém: eu sou cristão, não precisa falar. Mas a atitude, numa roda de conversa, na tua fala, no teu jeito de andar, de falar, no teu jeito até de se vestir. Aí aqui na igreja, eu boto a roupa aqui, ó, bem bonitinho. Quando eu saio daqui, só Jesus na causa. Então eu quero falar para a igreja, na palavra: não brinque de ser cristão. Esse jovem, ele teve que tomar uma atitude a não querer Jesus pelas suas atitudes, pela palavra que ele queria. Então, irmãos, a vida eterna somente em Jesus, mas porém, todavia, é preciso que haja transformação. Chega de sermos menino. Chega de ser menino. Uma criança, ela está aprendendo, ela está errando, ela está aprendendo, natural. E Deus nos deu conhecimento para sermos cristãos maduros e falar do seu amor aí. Antigamente nós víamos a igreja evangelizando, a gente via alguém falando de Jesus. E hoje em dia somos muitas vezes cristãos 007. Ninguém sabe que eu sou cristão. Então precisamos da palavra, irmãos. Jesus, Ele quer te levar para o céu. Amém. Você foi criado para ter vida eterna. Mas se você quer realmente, depois da morte ou no arrebatamento, orar com Jesus, digo hoje: mude de vida, faça o melhor para Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.